Salve, salve, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aí nos acompanhando no canal. Mais um vídeo aí abençoado. Hoje é segunda-feira, dia 10 de maio. Estamos seguindo aqui pro trabalho. Ontem tivemos um culto maravilhoso, um culto presencial pela manhã. Foi algo tremendo, depois de um certo tempo, né, sem poder se reunir com os irmãos na sede. Ontem foi algo maravilhoso. Nós compartilhamos uma palavra ontem, eu queria deixar aqui para vocês, nossos motosseguidores abençoados. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, que diz assim: meus filhinhos, não andeis ansiosos ou cuidadosos com o que há vez de beber, nem com o que há vez de comer, nem com o vosso corpo com o que há vez de vestir. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, e o vosso Pai Celestial tem cuidado de todas elas. Quanto mais a vós, que sois filhos de Deus. Que palavra abençoada. Nesse texto a gente vê claramente o Senhor Jesus, ele falando sobre algo muito recorrente nos nossos dias atuais, que é ansiedade, que nada mais é, ao meu ver, do que uma certa falta de esperança. Nós temos visto muito nesses tempos de pandemia pessoas ficarem ansiosas, desesperançosas, porque estão perdendo seus trabalhos, porque estão perdendo pessoas, entes queridos da família, né? E aí acabam que não conseguem lidar com certas situações que realmente são fortes e atravessam um período difícil, né? Uma fase complicada em suas vidas, e que muitas vezes ocasionado por essa ansiedade, né? A qual o Senhor ele trata aqui nesse texto, nessa palavra. A gente sabe que a ansiedade ela é algo natural do ser humano. Todo ser humano, ele vive um certo nível de ansiedade na sua vida. Quando vivida nesse nível, podemos dizer moderado, ela pode até ser positiva. Como assim, pastor? Porque quando você sente essa ansiedade, geralmente ela vem para nos preparar para algo que está por vir, né? Tipo, quando você compra alguma coisa pela internet, quando você está esperando uma visita de alguém que você gosta. Então, quando se marca uma data, então você sente aquele sentimento de ansiedade na espera do cumprimento daquela data. Isso te faz o quê? Te faz se preparar. Você gera aquela ansiedade se preparando para aquela data. E aí passa uma semana, duas esperando, arrumando sua casa, talvez ali preparando alguma outra coisa. E quando aquela data chega, esse sentimento de ansiedade moderado, ele termina com um sentimento de alegria, de satisfação ao receber aquela visita, ao receber aquele objeto que veio pelo correio. Isso
é natural, todo mundo sente isso. Agora, quando essa ansiedade ela passa a gerar um certo sofrimento patológico, do tipo de pressão alta, do tipo de taquicardia, sudorese, descontrole emocional, esse tipo de coisa, então já é algo realmente adoecedor. Já deixa de ser algo positivo, já deixa de ser algo funcional para ser algo disfuncional. E a gente sabe que quando chega nesse nível de sofrimento, se a ansiedade está te causando isso, é porque ela está sinalizando algo, meu irmão. É porque ela está dizendo para você, ou para mim, que existem coisas dentro de nós que precisam ser ajustadas, que precisam ser mudadas, né? E o que são essas coisas? São os nossos próprios recursos que nós temos de autorregulação, que não estão mais funcionando, né? São recursos internos. Nós temos recursos internos que adquirimos no decorrer da vida, que nos ajuda a controlar esse nível de ansiedade. Mas quando não conseguimos controlar, ele ultrapassa, ele passa do limite. Muitas vezes, quando falta o recurso interno, você recorre a um recurso externo. Mas também ocorre muitas vezes desse recurso externo não responder mais, não ser mais útil para você. E aí a ansiedade aumenta cada vez mais, sem a utilização desses recursos externos. O que seriam esses recursos externos? Por exemplo, você comprou um objeto, você está esperando uma visita, marcou um dia de chegar e não chegou, você já começa a sentir algo diferente. Você já começa a ficar nervoso. Marcou a segunda data, não chegou. Marcou a terceira data, não chegou. Você já começa a perceber um certo descontrole. E aí, se você está percebendo esse descontrole, é porque os teus recursos internos não estão mais respondendo. E aí você vai recorrer ao recurso externo. Talvez você consiga o telefone do correio para saber onde é que está o teu objeto. Talvez você consiga o telefone do teu parente lá que ficou de chegar tal dia e não chegou. E aí você ligando para esse parente, ele te consola com alguma justificativa. Não, foi o meu carro que deu problema. Não, foi... eu tive que passar aqui na casa de fulano, demorei um dia, mas eu tô chegando. E aí esse recurso externo te acalma, tranquiliza, coloca o teu nível de ansiedade novamente no nível funcional. Mas quando você não consegue, quando esse recurso externo ele não está respondendo, aí sim vira algo preocupante. Vira algo preocupante. Significa que existem coisas que precisam ser ajustadas. Existem algumas coisas dentro de nós, muitas vezes, que precisam ser ajustadas. Eu quero falar aqui bem rapidamente para você. A primeira coisa é quando nós não conseguimos, seres humanos, não conseguimos pedir ajuda. É quando a pessoa está precisando de ajuda e a pessoa não consegue pedir ajuda. Tem gente assim, irmão. Tem gente assim, que muitas vezes se vê numa situação de necessitar mesmo do auxílio do irmão, e o irmão está ali do lado, às vezes um familiar, um amigo, e tem como lhe ajudar, mas você não tem aquela coragem de pedir ajuda. Tem gente assim, irmão. Por isso que vive muitas vezes esse tipo de sofrimento. A segunda coisa que precisa mudar em nós é porque tem muita gente, irmãos, que não conseguem dizer não. Não conseguem dizer não. Pessoas que muitas vezes já são pessoas sobrecarregadas com seus afazeres, e de repente chega alguém e solicita algo dessa pessoa, e essa pessoa, sem poder atender, ela acaba dizendo sim, porque tem dificuldade de dizer não. Tem muita gente assim também, e isso gera esse sofrimento também.
na vida dessa pessoa. Tem muita gente assim, irmão. E a terceira coisa, irmãos, é quando a pessoa ela é perfeccionista demais. Quando a pessoa ela se cobra demais. Ela se cobra ao nível da perfeição, o que é algo sobre-humano, porque o ser humano, ele não é perfeito, ele é falho. Então a pessoa vai estar sempre buscando a perfeição quando ela nunca vai encontrar nela mesma. E isso gera também um sofrimento, uma ansiedade fora do normal, do comum. Essas coisas representam a falta de recursos dentro de nós para vivermos uma vida sadia, saudável. Quando isso acontece, meus irmãos, a gente precisa olhar para o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Quando Jesus fala: meus filhos, não andeis ansiosos, preocupados com as coisas da vida, com o que é a vez de comer, de beber, de vestir. Jesus está dizendo ali que Ele próprio entregou a vida dele na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida, e não uma vida ansiosa, mas uma vida com abundância. Então o que é que Jesus ele diz nesse texto? Quando faltar em você esperança, então olhe para a cruz, olhe para a conquista da salvação, olhe para mim, para que vós possais ter novamente esperança de uma vida feliz, de uma vida sadia. Amém, meus queridos? Eu espero poder ter ajudado alguém, espero poder ter contribuído com essa palavra que vem de Deus para os nossos corações. Meu desejo é que no dia de hoje, você que está me assistindo agora, possa receber de Deus o refrigério, possa receber de Deus a paz, a graça do Senhor possa vir sobre a tua vida, e que toda ansiedade, toda preocupação, todo descontrole seja repreendido, seja colocado por terra em um nome de Jesus, e que você possa perceber a presença real de Deus dentro de você, que é a nossa esperança. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.